24. Queria te conversar, circular pela igreja, enquanto a palavra estivesse sendo ministrada. Lucas 24. Lucas 24. Vamos lá. Ajuda o amigo do lado a encontrar. Hoje nós vamos falar o seguinte tema: o verdadeiro sentido da Páscoa. O verdadeiro sentido da Páscoa. Quem já encontrou, diga amém. O versículo 13, Lucas 24, 13. Vamos lá, a palavra de Deus diz assim: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas uns ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas? Que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E eles lhes perguntou quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras, em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Versículo 29, vamos dar um salto agora. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11, os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partido. Todos de amém. Vamos lá? Feche os teus olhos. Senhor, fala conosco nesta noite. Pela palavra, pelo teu Espírito Santo, nos dê entendimento, Senhor, dessa palavra de hoje. Que nada nos impeça de sermos ministrados por Ti, mas que o teu Espírito tenha plena liberdade de falar com todos aqui, e falar também com aqueles que assistem e que acompanham este culto. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Bom, queridos, a Páscoa, ela é uma festa cristã, mas não originalmente. Originalmente, a festa da Páscoa teve início dentro do povo judeu. Existe uma Páscoa chamada Páscoa dos Judeus, e existe a Páscoa cristã. Qual que nós celebramos? A Páscoa cristã. Então, para entender a Páscoa cristã, é preciso entender a Páscoa judaica. A festa da Páscoa, ela surgiu, a celebração da Páscoa, ela surgiu há muitos anos, há milhares de anos antes da Páscoa cristã.
dos judeus, ela acontece, ou melhor, ela surge para o povo judeu quando eles ainda estavam na terra do Egito. O povo judeu permanece no Egito por mais de 400 anos. E eles estavam no Egito debaixo de uma dura escravidão. Eles eram escravos no Egito. E diz a Bíblia que Deus levanta Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. E para Deus tirar o povo de Israel do Egito, Faraó endurece o coração. Ele não aceita libertar o povo. Então o que acontece? Deus vai colocar as mãos, Deus vai intervir nessa causa. E para tirar o povo do Egito, Deus envia 10 pragas para o Egito. E a última praga que foi enviada no Egito, ela é chamada a praga dos primogênitos. O que acontecia? Diz a Bíblia que o anjo da morte, existe um anjo chamado anjo da morte, ele passaria em toda a terra do Egito, em todos os lugares do Egito, em todas as casas dos egípcios. Todo primogênito morreria. Todo filho primogênito iria morrer dos egípcios. Então diz a Bíblia que Deus deu uma ordem a Moisés: vocês vão clamar a mim, vocês vão matar um cordeiro, vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vocês vão passar este sangue nos umbrais das portas. E quando o anjo da morte passar na porta dessas casas, nas casas de vocês, quando ele identificar este sangue, ele não vai tocar. Então não vai acontecer morte no meio do meu povo. Quem entendeu, diga amém. Então vocês vão fazer isso. Vocês vão comer da carne do cordeiro, mas não toda a carne dele. Vocês vão comer da cabeça, das fissuras, os pés do cordeiro. E vocês vão fazer isso em comunhão, em partilha. As famílias pobres, adote elas, coloque elas na casa de vocês e celebrem juntos a Páscoa. E diz a Bíblia que eles deveriam comer esse cordeiro, eles deveriam comer vestidos com um cajado na mão, apressadamente. Eles deveriam comer com um pão sem fermento e com as ervas amargas. E todas as vezes que eles comessem daquela erva amarga, eles iam lembrar da amargura que foi na terra do Egito. E assim foi instituída a Páscoa. E realmente aconteceu como de fato a Bíblia diz. O anjo da morte passa na terra do Egito. E em todas as casas dos egípcios aconteceu uma morte. Até no palácio de Faraó, o filho primogênito de Faraó morre quando o anjo da morte passa. Os judeus tiveram livramento. Essa foi a 10ª praga. Daí Faraó permite o povo sair. Então todos os anos, quando o povo de Israel fazia memória, fazia a celebração da Páscoa, eles celebravam a saída do Egito. Quem entendeu, diga amém. A libertação do Egito. Pois bem, Jesus, diz a Bíblia, que ele foi morto na Páscoa dos judeus. Ele foi perseguido. A Bíblia vai dizer que a perseguição de Cristo ela acontece em duas esferas. Ela acontece no âmbito político e também no âmbito religioso. Israel, nessa época de Jesus, era uma província do Império Romano. Quem governava Israel não eram os judeus. Quem governava Israel era o Império de Roma. O representante de Roma em Israel, na época, era o tal de Pilatos. E esse Pilatos, diz a Bíblia, que ele também recebe acusações de Cristo. O sumo sacerdote da época, a autoridade religiosa da época de Cristo, também recebe acusações contra Cristo. Cristo é acusado de dizer que destruiria o templo, que Cristo foi acusado de ser chamado, de se intitular Rei dos Judeus, quando na verdade quem governava era o Império de Roma. Então foram essas acusações, foram essas mentiras, essas calúnias que levantaram contra Cristo. E por isso que Cristo foi preso, foi julgado e logo depois condenado. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Toda essa volta para a gente entender o sentido da Páscoa. Então percebe que ele é levado perante um sumo sacerdote. Diz a Bíblia que ele é levado a um lugar chamado Sinédrio. E ali ele é julgado de blasfêmia. Ele se dizia, ou melhor, acusavam ele de se intitular o Filho de Deus, o Messias. Então ele era perseguido por causa disso.
Ele depois foi levado para ser julgado perante Pilatos, e acontece aquela cena que nós sabemos, quando Pilatos percebe a inocência de Cristo, mas não tinha o que fazer, porque o povo clamava, o povo queria matá-lo. Então ele resolve lavar as mãos, como um ato de alguém que não estava de acordo com aquilo. Pilatos era um homem inteligente, coerente. Então Pilatos sabia que se ele matasse Cristo, ele estaria matando um homem inocente. Ele resolve então tomar uma outra atitude. No período da Páscoa, no período das festas dos judeus, era costume o império libertar um criminoso. Era costume eles absolverem um criminoso, darem a ele o perdão do seu crime. Então diz a Bíblia, Pilatos, ele pensa na possibilidade de conseguir libertar Cristo. Ele queria apenas açoitar Cristo depois da liberdade, mas eles queriam matar, os judeus queriam matar Cristo. Então Pilatos teve uma ideia: eu vou pegar um criminoso, pior criminoso da época, que no caso era um tal de Barrabás, que era um terrorista. Vou pegar esse Barrabás, eu vou colocar ele do lado de Cristo, e eu vou dar a opção para eles escolherem qual eu vou libertar, ou o Cristo, ou Jesus, o Cristo, ou o Barrabás. E é claro que eles vão escolher Cristo. Não é possível que eles vão permitir esse criminoso receber a liberdade. Mas diz a Bíblia que quando ele coloca os dois, o povo clamava, o povo gritava que eles queriam que Barrabás fosse solto. Pilatos não teve outra alternativa a não ser lavar as mãos e soltar Barrabás. Então Cristo foi condenado, ele apanhou, ele sofre, ele recebe os açoites, mas ele também é condenado à morte. A morte cruel para os romanos era a morte da crucificação. Então Cristo recebe a sentença de morrer dessa forma, e ele então foi levado para ser crucificado. Ele sofre, ele apanha, e ele representa o cordeiro que morre para dar salvação e libertação para o povo. Cristo, porém, diferente do cordeiro que morreu para libertar o povo de Israel do Egito e da morte, do anjo da morte lá no Egito, Cristo não morre apenas para os judeus. Cristo não morre apenas para o povo judeu. Cristo morre para todo homem, para toda mulher, para todo aquele que também, amém, aceitou a Cristo, aquele que se entregou a Cristo, aquele que admitiu Cristo como seu único Senhor e Salvador. Ou seja, Cristo morreu para toda a humanidade, para que o anjo da morte eterna, não tenha acesso à minha e à tua vida. Amém? É por isso que Cristo morreu, e por isso que ele é chamado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Será que você pode aplaudir a ele por isso? Foi condenado à morte, morreu. 3 horas da tarde, houve trevas, o sol escureceu, relâmpagos, trovões, e diz a Bíblia que os soldados que viram aquela cena reconheceram: nós matamos o Filho de Deus, nós fizemos uma maior loucura. Esse realmente é um homem inocente, esse realmente é o Filho de Deus. Cristo, então, depois de ser morto, deveria ficar com seu corpo exposto na cruz, com aqueles outros dois também que foram crucificados. Mas diz a Bíblia que um homem chamado José de Arimateia, ele pede para que o império concedesse permissão para que eles tirassem o corpo de Cristo da cruz e para que eles sepultassem o corpo de Cristo. E essa autorização foi dada. Diz a Bíblia que esse José de Arimateia, ele tinha um sepulcro ali da sua família no sopé do Gólgota, no monte onde Cristo foi crucificado. E no sopé existe um jardim com essa tumba. E eles pegam o corpo de Cristo e depositam ali, colocam esse corpo envolto de um lenço, fecham essa sepultura com uma pedra muito grande, pesada, para que ninguém fosse lá retirar o corpo de Cristo. O império teve a preocupação: vamos colocar aqui soldados,
Então existiam soldados ali, guardando o corpo de Cristo. Um dia, 2 dias, ao terceiro dia, diz a Bíblia que as mulheres foram até o sepulcro. Diz a Bíblia que era costume dos judeus passar um perfume, uma essência no corpo da pessoa falecida. E elas foram para cumprir esse propósito. E quando elas chegaram, diz a Bíblia, quando elas chegaram no jardim, os soldados que estavam encarregados de cuidar daquele corpo, de cuidar daquela sepultura, os soldados estavam dormindo. A pedra que estava colocada na porta, na verdade, quando elas chegaram, a pedra, ela estava removida. E existia um anjo sentado naquela pedra. Elas pensavam que era o jardineiro, aquele que cuidava da manutenção daquele local. Mas não, era o próprio anjo do Senhor. E quando aquelas mulheres chegaram, aquele anjo parou aquelas mulheres e disse: ei, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que já ressuscitou? Jesus, ele não está aqui. Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Eu quero falar para você nessa noite: o Jesus que nós acreditamos não é aquele Jesus que ainda está na cruz pendurado. O Jesus que nós acreditamos é aquele Jesus que ao terceiro dia a morte não suportou, o inferno não suportou, ele ressuscitou para a glória de Deus. Você pode aplaudir e exaltar ele por isso. Aleluia. E elas foram contar para os discípulos. Bom, a história espalha, mas a história espalha de 2 formas. Uma versão, ele ressuscitou, e os cristãos acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. Segunda versão, roubaram o corpo de Cristo. Aqueles soldados receberam propina para inventar a história que o corpo tinha sido roubado pelos discípulos, para eles contarem uma história de ressuscitou e todo mundo acreditava. Então essas 2 versões foram contadas, espalhadas em Jerusalém, na Judéia, toda a Palestina. Uns acreditando na ressurreição, outros acreditando que o corpo tinha sido arrancado de lá, roubado. Fato é que muitos começaram a dispersar e ficaram decepcionados. O texto que eu li para vocês fala de 2 discípulos. Não eram dos 12 esses 2 discípulos, mas eram 2 seguidores de Cristo. Um chamava Cleopas, que alguns estudos vão dizer que ele era tio de Jesus, irmão de José. E eles começaram a voltar para a sua cidade. Eles moravam numa cidade chamada Emaús, que era uma cidade próxima de Jerusalém. E eles começaram a voltar para Emaús. Depois de tudo que tinha acontecido, todas as histórias, eles resolvem voltar. E quando eles estão voltando, eles estão desistindo da caminhada. Quando eles estão voltando, diz a Bíblia que eles conversavam entre si. E era muito perceptível que eles estavam decepcionados. A decepção, ela acontece quando a gente coloca a expectativa em algo ou em alguém e nós não somos correspondidos. Quem entendeu, diga amém. Isso é decepção. Recentemente eu falei de Jeremias capítulo 20, quando Jeremias fala: Deus, o Senhor me iludiu, o Senhor me decepcionou. Eu pensei que o Senhor faria assim, não fez. E eles estavam decepcionados com Cristo, porque eles acreditavam que Cristo viria para libertar o povo do império de Roma. Mas a libertação que Cristo veio trazer foi a libertação do pecado. Quem entendeu, diga amém. Foi a libertação do império de Roma. Queridos, diz a Bíblia que esses homens voltavam murmurando, reclamando, tristes de tudo que tinha acontecido. E diz a palavra de Deus que de repente Jesus aparece no meio deles. E quando Jesus aparece, Jesus entra na conversa. E Jesus pergunta: o que está acontecendo? Desculpa a introdução, mas o que vocês estão conversando? O que eu acho fantástico na Bíblia é que Jesus falava com as multidões
mas ele falava no individual também. Ele falava na individualidade